E aí galera, Dia de Nutri Responde, estão dando continuidade na nossa série de vídeos sobre obesidade. E nessa segunda parte, no segundo capítulo dessa temporada que a gente vai fazer, vou continuar falando um pouquinho sobre os parâmetros antropométricos. Então são esses parâmetros antropométricos que o nutricionista usa no dia a dia, na prática clínica, para poder fazer esse diagnóstico, para saber se a pessoa corre o risco de desenvolver uma síndrome metabólica, diabetes, doenças cardíacas. Tudo isso a gente tem correlações que os estudos mostram. Então aí, com base em estudos populacionais, você consegue comparar e ver, associar algumas medidas com algumas doenças. Por exemplo, mais pessoas que tinham mais do que 90 centímetros de cintura tiveram mais doença cardíaca, então você faz associação. Então no vídeo anterior a gente mostrou essa associação principalmente por base do MC, então fazendo essa relação de peso com altura. Mas que nem eu mostrei para vocês no último vídeo, isso pode ser um pouco contraditório, um pouco fora ali, dependendo do caso, se o paciente tiver um grande volume. Então, outros parâmetros que o nutricionista pode usar na prática clínica é o percentual de gordura e também essa questão das circunferências, que você pode fazer em relação ao abdômen, em relação ao abdômen e quadril. Então, primeiro falando de percentual de gordura, de que formas que o nutricionista pode aferir. Então, tem-se a bioimpedância. Assim, tem outros métodos que são mais avançados, assim, mas a gente não vê muito na prática clínica. Tem o padrão ouro, por exemplo, é o que a gente chama de densitometria, que é um aparelhinho ali, uma máquina que você vê, ele faz toda essa imagem para poder mostrar o que é gordura, o que é massa magra, só que essa máquina custa mais de R$200 mil, é um exame complicado, você não vê muito nutricionista aplicando isso. Mas você tem outros que não perdem tanto para esse método, que é a bioimpedância, por exemplo, ou até a avaliação de dobra. Então, bioimpedância, a gente tem dois tipos de bioimpedância, né? Tem uma que é a bipolar, que a gente fala que são 2 eletrodos, normalmente aquelas que a pessoa só coloca os pés, tem umas balancinhas até que vendem por aí, que ela tem, você pisa nela, ela dá também o percentual de gordura além do peso. Tem uma também que você segura com a mão, mas sendo bem sincero, essas não são muito precisas assim, eu não confiaria tanto nessas, né? Então é melhor a tetrapolar, que ela pega por 4 pontos, né? Então ela vê bem membros superiores, inferiores, consegue dar um diagnóstico mais bem apurado ali, que ou você faz com 2 eletrodos na mão, ou pode ser aquelas máquinas que você vê que é mais comum, que você vê em clínicas, que você segura 2 braços delas assim, 2 hastes, e pisa embaixo também, dela te dá o seu percentual de gordura. É claro que esses aparelhos variam de preço e de qualidade, né? Então você tem desde uma bioimpedância ali de R$400, que nem uma que eu tinha quando eu acabei de sair da faculdade, até umas de 25, 30 mil reais. É claro que o preço é equivalente ali, é proporcional à qualidade, à acurácia dela ali, né? Mas na minha prática, o que eu uso na minha clínica, assim, o que eu prefiro utilizar? Porque quando você fala em parâmetros antropométricos, esses tipos de medidas que a gente faz, o mais importante é a gente manter sempre um padrão. Então você sempre comprar o resultado de um mesmo equipamento com aquele mesmo equipamento sobre as mesmas situações. Então, para a bioimpedância dar uma boa análise ali, ser uma coisa bem precisa, você tem que estar sempre naquele mesmo estado fisiológico. Então tem que ter ido no banheiro, tem que estar de jejum, tem que ter o mesmo estado de hidratação. Para as mulheres até. Mulheres têm que estar sempre no mesmo período ali do ciclo menstrual, que isso é importante, para manter esse padrão. É que nem eu faço na minha clínica. Na minha clínica, por exemplo, eu mando os pacientes pesarem de tênis, porque eles vão sempre pesar de tênis. Algumas pessoas ficam assustadas, falam, nossa, que falta de... Mas não, se você manter sempre o padrão, você sempre vai fazer aquele tipo de medida, então você vai ver só a variação. Tanto é que eu falo para meus pacientes, nem se pesa em casa. Eu mesmo, tem alguns casos que eu nem peso, pra falar a verdade, mas tudo bem. Eu falo, não compare minha avaliação com outra avaliação, com a da academia, eu comparo a da academia com a da... e a minha com a minha. Então, assim, eu prefiro usar o adipômetro, na verdade, que o adipômetro ele é mais prático nesse sentido, ele é mais certeiro nesse sentido, né? Você não precisa que o paciente esteja sempre naqueles mesmos estados fisiológicos que a bioimpedância acaba exigindo. E a maioria dos estudos, ou pelo menos os estudos que mais me agradam, assim, em matéria de metodologia, eles usaram o adipômetro para poder fazer essas correlações com riscos de doenças ligadas à obesidade. Então eu prefiro usar o adipômetro. E além de tudo tem uma frase que eu acho interessante que o professor meu falava na pós-graduação, que o bom do adipômetro, a vantagem dele sobre a bioimpedância é que o adipômetro te dá a topografia da gordura. Então ele te fala onde estão aqueles pontos de gordura, onde você ganhou mais gordura ou menos gordura, porque cada ponto tem uma razão por você estar estocando gordura naquela área, naquela região. Então isso que é interessante. Daí, outro meio ainda mais interessante que eu acho que pode ser utilizado para predizer se você corre o risco de desenvolver doença cardíaca ou síndrome metabólica, diabetes, é também a parte das circunferências. Porque uma fitinha, quanto custa uma fita, pessoal? Ontem mesmo eu comprei uma, porque fita eu perco direto, custa R$3 uma fitinha. Então pensando em fita métrica, eu acho que é o melhor custo-benefício, assim, o mais prático e o que mais consegue predizer, assim, de uma forma bem honesta,
se você corre o risco de ter doenças cardiovasculares, se você corre o risco de desenvolver diabetes. Mas isso é um diagnóstico que quem deve fazer é o nutricionista, porque daí ele pega o resultado que deu e vê nas diretrizes. Ele te segue algumas diretrizes que tem a quantidade, que inclusive tem diferenças étnicas também, dependendo do tipo de paciente, da etnia do paciente. Então, como eu sempre falo nos meus vídeos, não adianta, a gente não está aqui para prestar consultoria online, nada disso. A gente está aqui só para poder passar algumas orientações, e o certo é que você deve fazer é procurar um nutricionista e ele deve fazer esse diagnóstico e passar um plano individualizado para vocês. Então é isso, galera. Até a próxima segunda-feira. Não perca aí a sequência dos nossos vídeos, que a gente vai fazer essa série de vídeos sobre obesidade. Até a próxima. Tchau, tchau.